Convidamos a palestrante Adriana Cioli Gomes Massa. Ela é assistente social do GMF TJ Paraná, mestre em Organizações em Desenvolvimento, graduada em Direito, especialista em Dependências Químicas e em Terapia Familiar, professora da Escola da Magistratura do Estado do Paraná, formadora e facilitadora da Justiça Restaurativa pela Ajures Rio Grande do Sul, pelo Tribunal de Justiça do Paraná e pelo Instituto Internacional de Práticas Restaurativas. Retificando, ela é facilitadora da Justiça Restaurativa pela Ajures RS. A mesa tem como título Ação Integrada entre o Sistema de Justiça e os Conselhos da Comunidade na Gestão das Alternativas Penais, ajudando a construir alternativas possíveis. Boa tarde a todos e todas. Para mim é um imenso prazer estar aqui nessa mesa, de saber todo o trabalho, e o empenho, dos conselhos da comunidade, especialmente o Conselho de Foz do Iguaçu, da Maria Helena Orreda, presidente da FECOMPAR, em estar realizando esse evento. E antes de iniciar, eu gostaria de falar também, da minha emoção em ouvir cada conselho de cada comarca sendo nomeado aqui pela presidente da FECOMPAR, Maria Helena. Isso é emocionante. Eu acredito que é o único estado do Brasil em que a participação da sociedade civil, de fato, acontece pelos conselhos da comunidade na execução penal. E isso traz um diferencial incrível para a execução. Então, gostaria de falar da minha felicidade, e da minha emoção em ouvir, e também da minha felicidade em contar, em saber que eu estou no estado, como dentro de um sistema, dentro do judiciário, que é um dos sistemas que trabalha na execução penal, podendo contar com os conselhos da comunidade. Então, a minha fala, eu trabalho no GMF, no Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e de Execução de Medidas Socioeducativas, e junto com o desembargador Rui Mugiati, nós, assim, o papel, uma das grandes missões do GMF é justamente implementar as políticas penais, hoje fomentadas e difundidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, hoje, junto com a coordenação estadual, com o apoio da coordenação nacional também, do programa Fazendo Justiça, o GMF vem atuando na construção dessas políticas. Dentre elas, a política de alternativas penais, que é uma política da porta de entrada, como a doutora Valdirene comentou. Então, falar um pouquinho dessa política, do trabalho que tem sido desenvolvido, e do papel dos conselhos da comunidade dentro dessa política. Hoje se sabe que uma grande parte dos conselhos da comunidade vem atuando na política de alternativas penais. Hoje, a ideia é estar organizando essa política, uma política que não é recente, mas que ainda não está organizada de forma robusta em nenhum estado, nem no Paraná. Mas, qual que é o papel dos conselhos dentro dessa política? E aí, falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu passando aqui. Então, essa política é uma política de porta de entrada. Nós temos várias políticas penais, a implementação de várias políticas no Estado, algumas de porta de entrada, como as audiências de custódia, a própria monitoração eletrônica e as alternativas penais, políticas também voltadas ao intramuros, às pessoas que estão cumprindo pena privativa de liberdade, onde o papel também dos conselhos da comunidade é muito importante, muito relevante, e as políticas de porta de saída, especialmente a política de atenção à pessoa egressa do sistema carcerário, da qual estamos junto com a coordenação do programa Fazendo Justiça, buscando constituir, e com o auxílio do conselho, dos conselhos da comunidade e da FECOMPAR, na pessoa da Maria Helena. Então, a política, as políticas de porta de entrada, especialmente a política de alternativas penais, é uma política que eu diria, uma política de intervenção mínima do Estado, uma política desencarceradora,
e uma política, né, que tem como base a justiça restaurativa. E aí, talvez, os senhores e as senhoras já tenham ouvido falar em justiça restaurativa, e eu gosto sempre de fazer uma distinção, né, porque, muitas vezes, justiça restaurativa fica no imaginário, né, as práticas restaurativas, né, o processo circular, as pessoas sentadas em círculo, com uma peça de centro, com, né, um objeto da palavra, para que cada um, né, que participe tenha voz e tenha vez. Mas a gente tem, além das práticas, o paradigma da justiça restaurativa, né? E quando a gente fala em paradigma, nós falamos numa constelação de valores, de visões de mundo, né? Então, é um paradigma diferente do paradigma, né, com que se tratou, com que a humanidade tratou durante muitos anos na história, né, desde lá da antiguidade, né, que é um paradigma da punição. Quando a gente fala em restauração, né, eu costumo falar numa restauração da tessitura social. Restauração de uma teia social que é tecida por todos nós, né, por toda a sociedade, por toda e qualquer pessoa dessa sociedade. Como será que a gente tece nessa teia social? O que acontece quando, nessa teia social, a gente tem inserido um paradigma da punição, da exclusão? Porque a punição, num contexto de exclusão. Será que a gente exclui realmente da teia social as pessoas? A gente não exclui. Esse é um engano, né? Essa é uma cegueira. Eu costumo dizer que assim, é muito parecido com o que acontece, né, com o nosso tratamento com o lixo, né, a separação do lixo. Então, muitas pessoas não separam, porque eu coloquei fora da minha casa, eu não enxergo mais o que acontece com ele. Que impacto ambiental esse lixo vai estar produzindo? Né? Com as pessoas, né, essa lógica da punição, ela gera esse mesmo efeito. O que acontece com as pessoas dentro de processos de exclusão? Elas continuam fazendo parte desse sistema, né? Então, quando se fala em alternativas penais, né, são alternativas também a um único modelo, né, um modelo de lidar com as violações, né, e aquilo que a gente chama de crime, né? E eu falo o que a gente chama de crime, porque essa noção de crime é também uma noção historicamente recente, né? Se nós pegarmos, né, século XVII, século XVIII, foi quando passou a se conceber essas violações como crime, né? E deixou de se olhar para essas violações como dano. Inclusive, as pessoas, né, que sofriam o dano de uma violação, né, essas pessoas passaram a não ser mais vistas, porque o principal afetado, né, por esse dano passou a ser o Estado. Então, quando se determinou, né, que essas violações, essas condutas que violam de alguma forma, né, seja a sociedade, seja, né, uma pessoa, né, seja um patrimônio, né, elas deixaram de ser dano e passaram a ser vistas como crime. E o principal afetado não é a vítima, né? O principal afetado passa a ser o Estado, o qual acaba tendo um monopólio sobre esse conflito. Então, a gente muda, historicamente, uma lógica que também perdurou durante todo o período medieval, durante todo o período medieval, né, um período histórico intenso, grande, né, dentro da nossa história, da qual o direito, né, ele era constituído nas comunidades, era um direito consuetudinário. Então, lidar com essas violações, isso acontecia nas próprias comunidades, a não ser que afetasse o rei, né? Então, aí já tinha, né, uma outra forma de funcionar. Porém, a lógica da punição e da vingança, ela já vem há muito tempo, mesmo no período medieval, né? Então, quando a gente fala em justiça restaurativa, né, é uma forma de restaurar, é um paradigma para olhar para a questão, né, hoje, da criminalidade e da violência. Será que tratar da violência com violência, a gente vai ter a não violência? Será? Tratar a violência com violência, qual o resultado que a gente tem? A não violência? Não, a gente acaba tendo mais violência. Então, a gente acaba reproduzindo mais violência. E, nesse contexto da violência, e de uma violência, inclusive, estrutural, né, é importante destacar, né, que foi declarado, então, né, essa superlotação do sistema carcerário, né, e da pena privativa de direito, de liberdade,
como única opção para lidar com o crime, né, a forma de lidar com o crime dentro de uma única lógica, que é a privação da liberdade, né, então essa superlotação, que veio especialmente também com a lei de drogas, né, 11.343, que começou a ter um aumento grande, isso trouxe, né, foi declarado, né, como um estado de coisas inconstitucional, ou seja, uma violação sistêmica de todos os direitos fundamentais. Então, além da punição, além, né, dessa lógica da vingança, a gente tem uma forma de lidar com o crime muito perversa, né? É quase que uma forma, dentro da privação de liberdade, né, de entrar num triturador de ser humano, tirar toda a humanidade que dele resta, né? Para depois, quando sai do sistema, vai para a política da pessoa egressa, porta de saída, você precisa trazer de novo essa humanidade que foi retirada. Então, precisaria pensar, né, em alternativas. Política de alternativas penais, aqui, né, trazendo a Resolução 288 do Conselho Nacional de Justiça, apesar da política ser de 2019, não é em 2019 que se começa a pensar em alternativas à pena privativa de liberdade, né? No início desse milênio, já se começa a pensar em alternativas à privação de liberdade, né? Mas a resolução, ela é um marco, né? Porque ela vai justamente, né, definir uma política institucional, né, especialmente no âmbito do judiciário, para promoção e aplicação das alternativas penais, com enfoque restaurativo, ou seja, dentro desse paradigma da restauração, dentro do paradigma de uma justiça não de retribuir apenas o mal pelo mal, não apenas de lidar com a violência com violência, mas sim restaurando, e eu diria mais, né, não só restaurar essa tessitura social, mas regenerando, porque não basta restaurar um tecido, né, que já está rompido, é restaurar e conseguir construir uma outra cultura não violenta, né, uma outra cultura em que o bem viver, né, base, né, de muitas comunidades originárias aqui do Sul, né, da América do Sul, ele faça parte, porque o princípio, né, do bem viver, ele é um princípio que visa gerar bem-estar a todas as pessoas que fazem parte de uma sociedade, de uma comunidade, né? Então, a resolução, ela começa a organizar essas alternativas, né, especialmente em razão dessa superlotação, né, desse fenômeno do superencarceramento. E começa a adotar, então, no âmbito do Poder Judiciário, uma política, né, de promoção de aplicação de alternativas penais com enfoque restaurativo em substituição à privação de liberdade. Aqui, né, ela vai trazer, então, é uma política que vai trazer ali, né, aonde cabe, né, e acho que isso é interessante, porque muitas vezes se fala em alternativas penais, né, e um dos marcos importantes que se tem no Brasil é a Lei dos Juizados Especiais Criminais, de 1995, que começa a trabalhar com alguns institutos, dentre eles o da transação penal, né? Então, o Ministério Público, ao invés de denunciar, né, o sujeito que cometeu ali um delito, né, os delitos, né, os crimes de menor potencial ofensivo, vai propor, né, um acordo, uma transação, vai pensar numa alternativa para não denunciar, para não virar um processo penal, né? E aí começa a se pensar em algumas alternativas, mas ainda muito restritas, né? A prestação de serviço à comunidade e a prestação pecuniária, que há um tempo atrás, né, era muito comum, em vez da prestação pecuniária, a doação, né, de uma cesta básica para uma instituição, né? Só que não se pensava no caso concreto. Qual que é o efeito dessa medida para aquele sujeito, né? Então, quando a gente fala de uma política, ela vai atuar tanto, né, nas penas ali restritivas de direito, como nas próprias medidas cautelares, né, que são advindas da audiência de custódia, do início ali da pessoa dentro do sistema. Aqui, só para trazer esse ranking, né, não sei se é de conhecimento dos senhores e senhoras, mas o Brasil hoje é o terceiro país do mundo que mais encarcera, né? E acho que esse é um dado importante, está apenas atrás dos Estados Unidos e da China. Então, pensar em alternativas à pena privativa de liberdade, né, é extremamente importante. E aqui, assim, né, nós vemos, dentro, né, do próprio GMF, nós temos dois grupos, né?
um grupo interinstitucional, né, no qual participam todas as instituições do sistema de justiça, Defensoria Pública, Ministério Público, o Judiciário, por meio do GMF, a equipe da Censo, da Central de Medidas Socialmente Úteis, que hoje, né, fica vinculada tanto aos juizados especiais como às audiências de custódia, e também, né, os conselhos da comunidade, a FECOMPAR, né, representando. E esse grupo vai discutir justamente essa política e implementação da Resolução 288. Né? Mas nós temos um grupo também, que é um grupo interdisciplinar, de profissionais do serviço social, de psicologia, de direito, de pedagogia, cujo objetivo é estudar e ter um espaço de diálogo para pensar em alternativas. Né? E quando se fala em alternativas à privação de liberdade, né, é o pensar fora da caixa. Né? Então, aqui tem a imagem do fora da caixa, e é mais ou menos isso. Eu gosto muito do que, né, traz o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, que ele fala que, para os problemas modernos, não há soluções modernas. Nós precisamos ultrapassar a modernidade. Então, a gente precisa sair, né, de algumas caixas das quais, né, nós fomos constituídos em termos de mentalidade, para começar a pensar em alternatividades, né, em alternativas a essa lógica, né, que gerou esse fenômeno da superlotação. São novos olhares que convidam a interdisciplinariedade, e não só a interdisciplinariedade. Quando a gente fala da justiça restaurativa como base, ela surge justamente num diálogo de saberes. Saberes que foram sufocados pela ciência, que são os saberes dos povos originários. Né, que acho que a gente teve aqui a mesa anterior também, né, trazendo uma resolução que vai tratar justamente dos povos originários. Né? Esses saberes foram deixados de lado. Então, hoje, dentro da ciência, alguns pensadores, né, eles já vêm trazendo, né, epistemologias, né, a base do conhecimento, a partir também do Sul, né, num processo de decolonização, né, de sair dessa lógica eurocêntrica. Mas também uma epistemologia ambiental, que rompe com os muros da ciência, muitas vezes pautado só em algumas disciplinas, e que também não contemplam alguns saberes, né, como os saberes originários, extremamente importantes para se construir alternativas fora da caixa, mas que contemplem a diversidade e a inclusão. E, nesse sentido do diálogo, eu gosto muito de trazer um físico chamado David Bohm. Ele tem um livro chamado Diálogo. E é muito interessante, porque ele fala que, na verdade, cada um vai ter uma percepção da realidade. E essa percepção tem a ver com as experiências, tem a ver com o processo de memória, com o processo cognitivo. Né? E se nós criássemos espaço para poder entender qual que é essa percepção de cada um, de acordo com o local onde ele está, né? Leonardo Boff fala algo que eu acho interessante também, né? Cada ponto de vista é a vista de um ponto. Se nós conseguíssemos entender cada um desses pontos, que riqueza que nós teríamos em termos de percepção da realidade. Só que o que acontece? Isso o David Bohm alerta, né? Quando nós criamos esses espaços de diálogo, e tem alguém que traz uma percepção diferente, é como se a pessoa estivesse contra nós, e não trazendo uma percepção diferente para dialogar. E a gente não, imediatamente a gente vai se defender e não se abre para essa riqueza de percepções. E muitas vezes não se abre para um novo que está emergindo, para uma nova visão. Né? Hoje eu percebo, apesar de muitas crises sociais, existe, por outro lado, muitas coisas novas que estão emergindo nesse momento também de crise. É paradoxal. Parece que há um acirramento do velho, mas, ao mesmo tempo, abre-se uma janela com muitas coisas que estão emergindo. Talvez, né, muitas pessoas não estejam abertas a olhar para esse novo, em razão das suas próprias crenças. Né? E, nesse sentido, né, desses novos olhares, a participação dos conselhos da comunidade, que representam, de fato, a sociedade civil, é extremamente importante.
né? Por isso que hoje, né, nos grupos interinstitucionais e interdisciplinares que o GMF vem participando, né, com a coordenação do desembargador Rui Mugiati, a participação da sociedade civil é fundamental. Não só dos órgãos estaduais do sistema de justiça, mas também a participação da sociedade civil, justamente para construir, né, essas novas alternativas, essas novas soluções para problemas que são, de fato, complexos. Aqui eu vou passar, aqui só para trazer um pouco desses grupos, né? Então, mesmo no contexto de pandemia, nós fomos criando, né, uma plataforma para poder interagir. Então, profissionais das diversas áreas, né, a FECompar participando, né, a VEP, profissionais da VEP, profissionais da Defensoria, assistente social, psicólogo da Defensoria Pública, e construindo, e estudando, e trocando, né, como implementar uma política de alternativas penais, né? Então, aqui é um pouco do resultado, né, dessa construção, né, na qual também é um processo não só de construção de um conhecimento, mas de integração, de fortalecimento dessa integração, né, e também, né, de celebrar essa convivência, né? Eu costumo dizer que aquilo que não é divertido não é sustentável, né? Então, nesses encontros, né, também a diversão, né, a celebração das relações, do aprendizado, fazem parte. Aqui são alguns princípios nessa construção, né, e postulados, e acho que, dentre eles, né, a horizontalidade, que talvez seja um dos princípios mais difíceis de lidar, e ele é um princípio basilar, né, quando a gente trabalha com rede de proteção social, com redes sociais, né, e quando trabalha-se com alternativas penais, especialmente em pessoas, né, em situação de vulnerabilidade, é muito importante, né, essa articulação da rede, mas dentro desse princípio da horizontalidade e interdisciplinaridade. Aqui está um pouco também, né, de uma... Eu estou com o meu tempo quase esgotado, mas esse material vai ficar também disponibilizado, uma frisa histórica que foi construída nesse grupo, né, de estudo interdisciplinar. Então, lá, e é interessante, veja, em 1995, né, foi a primeira... Desculpa, em 95 foi a Lei dos Juizados Especiais. Em 97, foi a criação da primeira central de execução de penas e medidas alternativas. Olha que interessante, no Paraná, né? Então, é uma história que já vem há mais, aí, quase 25 anos, né? Há 25 anos, exatamente, né, sendo construída, e a partir do início desse milênio começa, né, a criação nacional, né, o que está em cima são todas as políticas e, né, construções nacionais para a implementação de uma política de alternativas penais. Parece que é algo complexo, né, 25 anos, né, mas agora, né, parece que tem um horizonte se abrindo, né, e aí eu fico assim imensamente grata, né, ao programa Fazendo Justiça, né, que eu imagino todo o esforço e empenho, né, em trazer todo um conhecimento, toda uma regulamentação, mas um manual de como implementar, né, por onde ir, né, porque é quase assim, vamos implementar uma política de alternativas penais, ok, mas aí parece que cada instituição, né, cada área, conselhos da comunidade, é como se fosse um barquinho, né, no meio do mar à deriva, para onde que a gente vai, né? Então, parece que o programa ele vem e mostra, olha, existem caminhos, né, que dá para caminhar. E aqui, né, um pouquinho dessa construção, já encerrando, né, são vários caminhos quando falamos em alternativas penais, né? E eu gosto muito de trazer o pensador Edgar Morin, quando ele fala, né, que a gente só precisa, né, ter uma sensação de certeza, ou seja, a gente só precisa de alguma certeza apenas para caminhar pelos caminhos da incerteza. Quando a gente começa a trabalhar, né, com um novo paradigma e incorporar um novo paradigma, a gente não tem certeza de onde que esse caminho vai dar. Mas, né, o fortalecimento, a colaboração e a integração, né, interinstitucional, né, entre instituições, entre pessoas, isso vai dando força para continuar. E é um processo de mudança não só na população atendida, né, destinatária dessa política de alternativas penais, mas de todos os atores que trabalham nela, né? E essa frase do Rubem Alves, para mim, acho que tem muito a ver com esse processo de trabalhar, né, uma política de alternativas penais, né? Que isso vale, né, também para os profissionais e a mim, né? Quero desaprender para aprender de novo. Raspar as tintas
com que me pintaram. Desencaixotar emoções, recuperar os sentidos. E fico por aqui, muito obrigada, né? Agradeço imensamente, também na pessoa da Maria Helena.